Eu estava ontem escolhendo a roupa para vir hoje, né? Aí a Mel falou assim: uai, amor, você tá ficando com cara de pastor mesmo? Já pôs uma calça social, mas não foi intencional não, irmãos. Foi falta de opção mesmo. Esse negócio de ficar de lá para cá, viagem, dorme na casa de um, de outro, tem hora que uma roupa fica na casa de um, a outra parte fica na de outro. Mas, enfim, a Mel falou que eu estava com cara de pastor, não sei se é verdade. Irmãos, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Como o pastor Jesus disse, eu vim por conta do casamento do Felipe, meu irmão. E vai ser uma passagem rápida, mas é sempre um privilégio para mim poder estar primeiro aqui com a igreja, com os irmãos, e especialmente compartilhando a palavra. Eu sempre brinco com o pastor Jesus que um treinamento para mim, né? Uma coisa é ir lá fazer o seminário, outra coisa é vir para a prática, né? E começar a praticar. E na tarefa pastoral, uma das tarefas mais importantes é o compartilhar da mensagem. E hoje, na verdade, eu pensei não é nem tanto de compartilhar uma mensagem, um sermão, uma pregação, mas mais compartilhar das coisas que a gente viveu lá. Então, no final eu vou mostrar algumas fotos das coisas que a gente teve envolvido lá. E antes disso eu queria passar para a igreja algumas coisas do meu trabalho final que eu fiz na conclusão do curso. E me pareceu ser oportuno, porque eu acabei de concluir o curso e eu acho que seria interessante para a igreja. Alguns professores lá encorajavam os alunos a trazer para a igreja as coisas que eles estavam estudando, aprendendo, né? Ainda que não seja o modo padrão, né, na igreja de ficar conversando sobre assuntos diversos, mas de vez em quando que seria interessante. Então hoje eu quero fazer isso. E antes disso, eu queria agradecer à igreja formalmente por ter me apoiado esse tempo todo, apoiado eu e a Mel lá no Canadá. Finalmente concluí o curso, né? Com muito custo, mas finalmente concluímos e foi muito importante o apoio da igreja, né? Acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Eu vi colegas meus que passaram muita dificuldade, vi gente que teve que voltar para o seu país por falta de recurso. Então eu me senti assim privilegiado por ter uma igreja generosa, uma igreja com visão de enviar pessoas, pela minha família que também me ajudou. Então foi uma grande bênção. Então obrigado igreja, obrigado diretoria, e vocês realmente foram uma grande bênção para mim e para a Mel nesse tempo todo. Não sei se o slide está tudo certo. Deram um joinha ali, parece que está. Está aqui. Deixa eu fazer o teste aqui. Está ali já. Não está passando não, né? Para ir. Agora foi. Enfim, irmãos, eu não quero também demorar muito, só pegar algumas ideias principais que eu acho que podem ser traduzidas para a igreja, pode abençoar os irmãos. E, enfim, eu escolhi esse tema, né, do meu trabalho final sobre política. Da última vez que eu vim aqui, eu falei sobre política também, então não quero ficar batendo na mesma tecla, mas como eu falei, achei que ia ser oportuno, concluindo o curso, preparando para voltar, falar mais um pouquinho disso, e aí depois a gente vira a página e segue falando de outras coisas, né, especialmente da palavra de Deus. Mas algo que me chamou muita atenção quando eu estava na fase de escolher o tema para meu trabalho final, foi parece que a gente teve um pico ali do fenômeno da polarização política, e o que me chamou muita atenção foi
o nível de paixão, de hostilidade no discurso e principalmente como isso estava afetando igrejas e famílias. Então, foi mais um cuidado, um desejo pastoral meu de servir a igreja de alguma forma, tentando entender o que estava acontecendo e tentar ajudar os irmãos, pessoas na família que estavam nesse ambiente, né, hostil do discurso político. E foi aí que eu comecei a pesquisar na tradição cristã como que as pessoas lidaram com essa questão da política ao longo da história. E aí tiveram duas posições que me chamaram mais atenção e que me pareceram mais bíblicas, mais saudáveis. Uma foi a Anabatista, lá no século XVI, quando teve a Reforma Protestante. Teve aquela separação, né, da igreja, dos protestantes com relação à igreja católica. Foi meio que não premeditado isso, mas acabou acontecendo. E aí surgiu esse grupo chamado Anabatista, que parece que não quis se envolver tanto no caos que estava acontecendo no meio dessa separação toda. E eles decidiram se retirar mais dos problemas que estavam acontecendo e adotaram uma postura totalmente antipolítica. Então, eles focaram na igreja, queriam voltar a igreja para os moldes do Novo Testamento, serem fiéis à palavra de Deus, discipular. E até hoje tem essa tradição, existem representantes dessa tradição, não é uma denominação, né? É mais um tipo de pensamento com relação à política, que hoje chamam de neo-anabatista, ou seja, o novo anabatista, né? Querendo dizer que está seguindo essa linha, mas existem representantes hoje. E o foco deles me parece que é o mais correto em termos gerais, porque eles entendem que a missão da igreja é, primeiro, o plano de Deus para a humanidade é a igreja, passa por meio da igreja. Eles entendem que no processo de redimir a criação, Deus resolveu criar uma sociedade dentro da sociedade, uma nova humanidade dentro da velha. Então eles entendem que dentro do coração de Deus, o lugar primeiro ali é da igreja. Deus tem um propósito especial com a igreja e através dela Ele vai fazer coisas na sociedade em geral, mas o foco é na igreja. Então eles são muito focados no discipulado, nem tanto na evangelização, mas mais nessa coisa de discipular pessoas. São muito comprometidos no sentido de buscar fidelidade a Deus. Falam muito do martírio, né? Em alguns países o martírio é uma realidade. Então eles enfatizam que o martírio é uma espécie de ação política da igreja, porque é como se a gente estivesse resistindo às propostas do mundo. E algo que eu nunca tinha pensado antes, né? A perseguição vem normalmente pelas lideranças políticas, né? Igual na China, isso vem por parte do governo. Então eu nunca tinha pensado por isso, né? por esse prisma, né? E esses anabatistas, parece que eles pegaram isso e eles veem uma certa relação com a política nisso aí, mas eles são mais retirados do confronto, do ativismo. Não são ativistas de forma alguma, são focados na igreja, no discipulado e na fidelidade a Deus. E esse grupo, quando eu comecei a minha pesquisa, eu falei, esses aí pegaram bem a coisa, né? Quando você vê lá Jesus, quando ele teve a oportunidade de criticar o imperador da época, né? Trouxeram a moeda para ele, né? Com a face, né? Estampada de Tibério, do imperador da época. Ele tinha ali o prato cheio para lançar sua crítica, para começar um movimento revolucionário, mas ele não fez isso, né? Ele falou, dá a César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. E a mesma coisa, Paulo pregou sobre honrar as autoridades, tinha a chance também de lançar sua crítica profética, né, como alguns dizem, mas ele não fez isso. Pedro também, 1 Pedro 2. Então parece que, no geral, as escrituras nos mostram que Deus ele está preocupado sim com a humanidade, ele quer atingir a sociedade sim,
mas ele tem um foco especial na igreja e através da igreja. Então eu vou falar depois de obras sociais que eu estive envolvido lá no Canadá, na igreja, e a gente não tem ideia da dimensão, da importância que a igreja tem na sociedade, e eu vou falar mais disso depois. Então, no geral, os anabatistas me pareciam ser o grupo que entendeu corretamente. Mas, por outro lado, eles eram tão pessimistas com relação à política e ao envolvimento do cristão na cultura, que eles acabavam deixando de lado exemplos bíblicos como José, né, que pelas circunstâncias da vida que Deus usou, ele acabou metido lá no meio da casa do faraó, envolvido com a gestão, né, do mundo inteiro, né? O Egito controlava, tinha grande poder. E Daniel foi um outro exemplo. Então, tiveram pessoas na Bíblia, né, figuras na Bíblia, que foram envolvidas com a política do seu tempo, né? Eu acho interessante Daniel, porque talvez é o que melhor se aplica à nossa situação hoje, né? Às vezes a gente lê o livro de Reis, por exemplo, tem lá os reis de Israel, e às vezes a gente é tentado a aplicar aquilo diretamente a nós hoje lidando com o estado secular, e não é bem assim, porque hoje o povo de Deus é a igreja. Então talvez a tradução melhor seria ver aquela liderança e comparar com a liderança das igrejas, né? E os problemas são os mesmos, lideranças corruptas, mesmo dentro de igrejas. Enfim, Daniel não. Daniel, ele estava metido no meio do estado secular, vamos dizer assim, no meio da Babilônia, um reino ímpio que não honrava a Deus, pelo contrário, tinham seus deuses, perseguiram o povo de Deus, e lá estava Daniel metido no meio desse império, e Deus usou ele, né? Deus usou ele. Então, parece que os anabatistas perdiam um pouco essas oportunidades de Deus chamar alguns para esse tipo de situação. E foi aí que eu encontrei a tradição neocalvinista, né? Se a gente for comparar, deixa eu passar aqui o slide, eu acho que vai ficar, não sei, os irmãos provavelmente não vão conseguir ler, mas de amarelo ali está o neocalvinista, e aqui está o neocalvinista, aqui o anabatista, e eu tentei colocar aqui num espectro, né, de sectário ao ativista, igreja e Estado. O neocalvinista, ele está mais próximo do ativista do que o anabatista. Ele não é igual o ativista contemporâneo, que a gente vê muitas vezes nos Estados Unidos, por exemplo, de direita, esquerda. De verde aqui eu coloquei os pentecostais e neopentecostais. Não sei se eu estou sendo muito justo com eles, mas na minha pesquisa tem um autor chamado Edward Clearly, que ele é um pesquisador do pentecostalismo, e ele notou que na América Latina existe um fenômeno no pentecostalismo que é o seguinte: no geral eles estão aqui, ó. Eles não se envolvem com política, eles são preocupados com questões espirituais, eternas, celestiais, o que é ótimo. Só que esse pesquisador notou que esse grupo cresce muito e com rapidez. E na América Latina parece que foi um padrão em vários países, que quando eles cresceram e incharam, eles de repente tomam consciência da capacidade que eles têm de influenciar o curso da história daquele lugar, e aí eles pulam daqui para cá e se tornam bastante ativistas. Me parece que tem uma verdade nisso aí, e no Brasil também me parece mais ou menos correto essa dinâmica, né? Eles transitaram de uma postura totalmente espiritual para uma de mais envolvimento, e especialmente os neopentecostais, que já têm uma teologia mais da terra, né? A questão da bênção aqui nesse mundo. Então isso facilita também essa transição. Mas enfim, não sei se está totalmente certo ou não, mas os neocalvinistas, eles estão aqui. Eles têm uma visão de que igreja e Estado está separado, mas que crente e política não necessariamente. Então, eu achei isso interessante porque abriu um pouco a minha visão para essa possibilidade de que às vezes Deus vai chamar
certas pessoas para estarem envolvidas em áreas da sociedade que eu achava que Deus não estava preocupado. E a verdade é que em toda a estrutura social, Deus deseja sim que existam líderes que vão liderar as pessoas de forma justa, né, mais próximo da vontade dele. Então, os neocalvinistas representam isso. Igreja e Estado separados, mas cristão e política não necessariamente. Segunda coisa, engajamento dos vocacionados em todas as esferas da sociedade e uma grande valorização das vocações políticas, ainda que seres humanos sejam falhos, que não vão representar Deus totalmente, é possível Deus usar essas pessoas para o bem de outros, assim como Deus usou José para abençoar muitos ali naquele período de fome. Então, eu pesquisei esse grupo chamado neocalvinistas, né? E tudo isso começa com aquele indivíduo que estava a cara dele ali, e agora eu não estou achando mais. Enfim, quem viu, viu, quem não viu, fica para a prova. Aí o homem. Chama Abraham Kuyper. Ele é um holandês. E ele era um pastor na Holanda, no século XIX. Teólogo. Hoje a gente ainda tem um livro dele sobre o Espírito Santo. É um livro enorme e ainda é referência, que é uma obra sobre o Espírito Santo que muitos valorizam aí no meio dos seminários e tudo mais. Então ele era um pastor, teólogo, não era político, mas de repente ele se viu pego pelos eventos que estavam acontecendo na nação dele. E ele se viu dentro da política, meio que sem querer. E por fim ele saiu do pastorado e foi para a carreira política. Ele fundou um jornal. Ele fundou uma universidade, que é a Universidade Livre de Amsterdã, ainda está lá até hoje. Talvez não com a mesma visão dele, já mudou um pouco, mas começou com ele, uma universidade, eu vou falar mais dela depois. E ele foi primeiro-ministro da Holanda entre 1901 e 1905. Ou seja, nós estamos falando de um crente que foi meio que o presidente de uma nação. Isso para mim é uma quebra de paradigma, que para mim crente e política não se misturava jamais, né? Então, quando eu comecei a ler sobre ele, foi uma quebra de paradigma e começou a me abrir para essa possibilidade de crentes envolvidos nessas esferas da sociedade, e parece que ele fez um bom trabalho, né? Não foi perfeito, mas parece que ele fez um bom trabalho em termos gerais. E na época dele, tinham outros homens como ele. Por exemplo, tem o Herman Bavinck, que também nos seminários nós ainda usamos os livros dele, e era um membro do Senado, não sei se era Senado ou Congresso agora, ou Parlamento, mas parece que foi uma série de homens que eram envolvidos tanto com a igreja, com as coisas de Deus, e ao mesmo tempo com a política. Novamente, uma quebra de paradigma para mim. E eu acho que a minha resistência com a política era justamente pela falta de bons exemplos. De tanto a gente ver coisa errada, parece que a gente fala assim, não, vamos jogar isso para lá. Mas já pensou se a gente fosse fazer isso com a igreja? Não é exatamente isso que os desigrejados estão fazendo? Ah, não, a igreja tem problema demais. O povo lá fala que é crente, mas na prática não é. E aí, será que a solução é sair da igreja? Não. A solução é você continuar lá buscando ser fiel, buscando ajudar outras pessoas, né, a serem fiéis a Deus e não se separar. Então parece que essa foi a postura desse pessoal aí. Então hoje vou tentar ser bem rápido e falar de algumas características desse grupo. Tem uma linha do tempo aqui, só para a gente entender onde ele estava. Ele viveu de 1837 a 1920. Então ele já está aqui no contexto da modernidade, que está mais próxima do que a gente vive. Ele viveu naquela época da Revolução Industrial, então foi uma época de muita mudança cultural. Ele viveu na época que surgiu, por exemplo, o Manifesto Comunista lá, né? A gente hoje está lidando aí com o marxismo. Ele pegou a chocadeira, né? Foi no período dele que essas coisas começaram a acontecer.
Foi na época dele que surgiu o evolucionismo, né? A teoria da evolução, que daí em diante a igreja tem lidado com isso, né? É um desafio para a igreja, para a teologia cristã. Então ele viveu no meio disso tudo, e acho que por isso que ele é uma referência melhor, por isso que eles falam de neocalvinismo, porque na verdade é um desenvolvimento do calvinismo que surgiu na época da Reforma Protestante, para esse novo ambiente da modernidade, do Estado secular, onde igreja e Estado já estavam mais consolidados, como sendo separados. Então, ele me pareceu uma boa referência, e, novamente, irmãos, não estou falando que isso aqui é o padrão que a gente tem que seguir. Eu estou trazendo para os irmãos, para ver se tem um efeito que teve para mim. É uma visão a mais para a gente ter em mente, para ver se amplia o leque de possibilidades de Deus falar conosco e com alguns de nós. Então, eu vou caminhar rápido aqui sobre as características dessa visão. A primeira delas é a doutrina da vocação. Eu já ouvi isso muito do pastor Jesus, aqui na igreja que a gente está acostumado a entender dessa forma, mas para muitos, vocação é ser pastor e missionário. Não vou falar que é um tabu, mas a gente pega isso como um ponto, lá eles falam granted, tipo assim, já foi dado, a gente já entende isso como dado. Vocacionado é o pastor e o missionário. Para esses caras, sim, tem uma vocação especial para o ministério, mas eles entenderam que existe uma dinâmica parecida. Eu estou virado para cá, né, irmãos? Estou deixando de lado os irmãos aqui, eu vou virar para cá um pouquinho, tá, gente? Vocês não reparam, não. Para esses caras, esses neocalvinistas, a ideia de vocação não é tanto eu ser especial e no meio de tantos Deus me escolher porque eu sou demais e Deus viu Paulo Vitor e falou, não, esse cara eu preciso no meu time. Vocação para eles é responsabilidade, é serviço e responsabilidade. Então um pastor e um missionário, quando eles são chamados, eles estão sendo chamados para um papel de responsabilidade. Não é para glória, não é para benefício próprio, é para serviço. Eles estão abrindo mão de algo para servir a Deus e a outras pessoas. E esses neocalvinistas, eles entenderam que a mesma dinâmica, ou uma dinâmica parecida, acontece com outras áreas da sociedade. Então, um político, ele pode ser chamado por Deus, como José foi, para ser uma bênção para a sociedade no seu tempo. Então, eles entenderam que todas as vocações, todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz, tudo que Deus deu para a gente, pode ser um meio de glorificar a Deus. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vem aqui para a igreja, domingo de manhã, domingo à noite, levanta a mão, canta, dá glória a Deus. Quando chega no nosso ambiente de trabalho, cadê o crente? Sumiu, acabou, ficou aqui, passou da porta, acabou. Porque a gente acha que lá fora, aí já não é mais coisa de Deus, aí já é uma outra história. Não, a gente foi chamado para servir a Deus aonde quer que a gente esteja. Então eles entenderam que todas as áreas da vida, Deus está chamando gente para estar atuando naquelas áreas, representando Ele, glorificando o nome dEle e servindo a outras pessoas. A política para eles é uma delas. E eles entendiam que toda a criação, eles não falam que a política foi criada por Deus, mas eles entendem que Deus criou o mundo com potenciais e possibilidades. E que o mandato cultural, quando Deus nos chama para subjugar a terra, né, e fazer ela florescer, isso inclui as instituições que a gente vai trazer, vai incluir os nossos trabalhos, vai incluir tudo da nossa vida. Então, para eles, o chamado de Deus, ele abrange toda a criação. Não é só a igreja e não é só uma ou outra função. Deus é Senhor de tudo. E aonde quer que Ele põe um filho dele, ali Deus está agindo e ali Ele quer agir. Então isso serve para o político, para o jurista, para você que trabalha no hospital, aonde quer que for, você está sendo chamado por Deus com essa responsabilidade de servi-lo, de glorificá-lo, de fazer o nome dele conhecido, de servir pessoas e assim por diante. Então isso aqui já abriu um pouco o leque desses caras para essas possibilidades. Segunda coisa,
a doutrina da graça comum. Esse Abraham Kuyper, ele teve um entendimento interessante. Eu mesmo, às vezes parece que eu leio a Bíblia de Gênesis 3 para frente. É como se o pecado tivesse... Deixa eu começar de novo. O pecado, ele afetou toda a criação, toda a nossa vida, todo o ser humano, toda parte do nosso ser. Só que a minha leitura da Bíblia, muitas vezes, é de que o pecado determinou tudo e agora a criação está totalmente entregue ao pecado. E em parte é verdade. Só que esse Abraham Kuyper, ele entendeu que Deus, de uma forma misteriosa, apesar do ser humano ter empurrado ele para fora, Deus continua sustentando a criação dele. É como se na minha leitura antiga, o diabo tomou o que era de Deus e Deus saiu perdendo na história. Para eles, não. Para eles, Deus é soberano e Deus continua tendo o controle da história, a despeito da ação maligna e a despeito do pecado do ser humano. Então, eles entenderam que, se não fosse a graça de Deus, ainda que não seja a graça salvífica, mas se não fosse essa graça comum de Deus, a gente tinha despencado no inferno vivo. Isso aqui era o inferno, irmãos. Possibilidade de ver o bem na criação seria impossível, porque tudo teria sido afetado pelo pecado. Então eles entenderam que Deus, mesmo que o pecado esteja operando e esteja tirando a forma inicial que Deus deu às coisas, Deus continua na sua graça restringindo o mal do seu potencial máximo, e Deus continua na sua graça possibilitando que a bondade floresça e que o bem floresça e de que o bem seja visível. Então, esse é um segundo ponto que fez esses neocalvinistas abrirem a visão deles para estarem engajados na sociedade e não somente afastados dela dentro de uma igreja. Terceiro ponto, vou correr. A soberania das esferas. E aqui eu quero mostrar uma outra imagem, que é essa aqui. Não sei se os irmãos vão conseguir ver direitinho, mas esse Abraham Kuyper, ele entendeu que a sociedade ela é dividida em esferas, várias delas. Então aqui ele colocou igreja, casamentos, aliás, não sei se eu li a primeira. Enfim, casamento, igreja, família, escola, Estado, negócios, uniões, enfim. Até então, parece que as pessoas entendiam a sociedade em termos de igreja e Estado. E ele falou assim, gente, não é bem assim. Deus nos deu várias instituições. E isso é interessante, não só por causa dessa questão da vocação, que abre o leque para a gente, nós crentes, estarmos servindo em várias delas, enxergarmos elas como campos missionários, mas ele fornece para a gente um antídoto para um problema muito comum das sociedades modernas. E aqui eu vou voltar um pouquinho na história, que é o seguinte. Na sociedade medieval, a igreja, tem um autor chamado Alistair McGrath, que ele fala que a igreja era a estrutura de plausibilidade da sociedade. O que ele está querendo dizer? A igreja, ela mediava o significado da vida. Você estava com a doença, você ia no padre para ele orar para você. Você estava com dúvida, você ia na igreja consultar o sacerdote lá e ele explicar. Você estava com fome e você não tinha condição de se sustentar, você ia para a igreja e a igreja fazia obra de caridade e ela ia te ajudar. Então, ainda que houvesse a monarquia e o Estado já tivesse presente ali de uma forma embrionária, a igreja tinha uma influência tremenda. Mas o que aconteceu na modernidade? Parece que teve uma inversão. A igreja começa a ser empurrada para a margem da sociedade e o Estado toma esse lugar principal e alcança a hegemonia. O que eu estou querendo dizer? E é algo que os irmãos me ajudem aí a ver se eu estou entendendo corretamente. Me parece que hoje em dia o Estado se tornou uma fonte de esperança para a gente. Não é à toa que a gente está tão apaixonado pela política, porque é como se a gente atribuísse um significado salvífico ao Estado. Como se o Estado fosse nos prover com tudo aquilo que a gente precisa.
E não é que isso está de tudo errado, né? Como eu falei, para esses caras, as lideranças têm responsabilidades, o governo pode ser usado por Deus para o bem, mas o Estado não é a única instituição que forma uma sociedade. E parece que hoje a gente perdeu isso de vista. Parece que a forma apaixonada como a gente aborda a política, parece que a gente colocou o Estado no lugar de Deus, que está aqui em cima. E isso aqui é uma outra parte muito importante dessas esferas de soberania, que você fala assim, quer dizer que a igreja está aqui e o Estado está aqui e não tem nada a ver? Quer dizer que o Estado pode fazer o que quer? Não. Para esses caras, todas essas instituições, todas essas esferas, elas são responsáveis perante Deus. Então, no final, Deus é que é o soberano, e a igreja tem sim a função de informar essas outras esferas que elas estão debaixo de uma autoridade suprema que é Deus. Então, esse é um outro ponto que eu achei interessante neles, que quebra um pouco essa idolatria com o Estado, mas ao mesmo tempo permite à igreja às vezes lembrar o Estado de que ele não é Deus, que era um problema que estava acontecendo nos tempos de Jesus, e a gente vê lá em Apocalipse, quando a gente vê lá a figura da besta, né? Parece que ali é uma alusão ao imperador e ao culto que existia no Império Romano. É algo que eu até pensei em ser o tema de hoje, que foi um outro trabalho que eu fiz lá. Mas havia um sistema religioso ao redor do Império Romano e do imperador. Havia a deusa Roma. Os imperadores eram considerados filhos dos deuses. Então, havia uma idolatria. Então, isso aqui eu acho que quebra essa idolatria. Lembra que todo mundo, que só tem um Deus, e que todo mundo aqui está nas esferas que Deus colocou eles para serviço e para a glória de Deus. Vamos lá, vamos seguir. Um outro aspecto importante. Rapaz, esse controlinho é nervoso. O outro aspecto importante é que a cultura é maior do que a política, né? É uma outra questão que eu acho interessante. Novamente, hoje a gente dá muita importância para a política, e esquece que, na verdade, a política às vezes é um fruto da cultura. E para esses neocalvinistas, o que a gente realmente quer estar engajado é na cultura como um todo. Então, eu já meio que vou pular ali para o ponto 6, que é o engajamento com instituições. Eles entendiam que se a gente quer mudar a cultura, novamente, irmãos, eu não estou falando que isso é possível, às vezes eu mesmo sou pessimista quanto a esse negócio de transformar a cultura. Mas eles entendiam que há um grau de possibilidade, e eles entenderam que se a gente usar todas as instituições ao nosso alcance, é possível que a gente gere alguma medida de transformação na sociedade. Então, é por isso que o Abraham Kuyper decidiu fundar uma universidade. Por quê? Ele notou que a cultura da época estava sendo secularizada. Ou seja, a religião estava sendo marginalizada. Alguns até acham que isso era bom, porque não era uma religião pura, né, como nós buscamos. Mas, enfim, a religião estava sendo puxada de lado. E, principalmente nas escolas, é incrível, né, como não há nada novo debaixo do sol. Eles estavam vivendo algo muito semelhante ao que nós vivemos hoje, nos Estados Unidos também, de que a religião estava sendo tirada da sociedade, as escolas e universidades estavam sendo expurgadas de toda forma de religiosidade, e a ideia agora era ciência, no tempo dele. Agora a universidade vai se preocupar com ciência, não com religião. Foi uma época de muito conflito nesse sentido. E o que o Kuyper entendeu é que a igreja não conseguiria segurar a cultura de despencar a ladeira abaixo através de política, somente. Eu vou falar mais da igreja, que foi muito importante para eles, mas o que eles decidiram foi o seguinte, falou, a gente não vai impedir a cultura de seguir o caminho que ela quer, mas a gente pode criar nossas próprias instituições, onde a gente pode educar nossos filhos com os valores que a gente quer. E foi aí que ele fundou essa Universidade Livre de Amsterdã, ou seja, livre desse controle do Estado que estava monopolizando, né, gerenciando toda a vida, inclusive a educação, determinando o que as crianças iriam aprender ou não.
Então, o que ele batalhou, a área que ele mais batalhou na vida dela foi essa das instituições, em especial da educação. Então, foi outra área que eu fiquei pensando, gente, tá aí, será que nós temos pessoas com esse senso de vocação nessa área? Que está enxergando os problemas em instituições como a escola, como a universidade, e está disposta a se engajar nessas áreas, né? Novamente, irmãos, eu estou aqui apresentando, mas esteja aberto para quem sabe Deus está falando com você. Você que é da área da educação, né? O que Deus pode estar fazendo através de você? O que nós podemos estar fazendo em termos de criar novas instituições que não só estejam preocupados com a cultura, mas com a formação dos nossos filhos, né? E assim por diante. Então, eles entenderam que a cultura ela é formada por várias instituições e que nós precisamos ser responsivos, estar abertos para servir a Deus nessas outras instituições, e para ele uma das importantes foi essa. Eu coloquei ali postura não ideológica e não seletiva, que é outra coisa, né, que é próprio do nosso tempo, e no último século isso foi construindo, né, de dividir um lado e outro. Na época dele ainda não tinha isso tão forte, né? Essa coisa de esquerda e direita parece que começou lá na Revolução Francesa, mas foi se desenvolvendo, principalmente na história dos Estados Unidos. Mas ele não estava tão pego por essa dicotomia. Então, quando eu estava lendo sobre ele, as biografias dele, tinha hora que eu falava assim, esse cara é um esquerdista. Porque ele convocou o primeiro congresso social das igrejas da Holanda. Ele foi em uma fábrica um dia e ele ficou aterrorizado com as condições de trabalho que os trabalhadores tinham nas fábricas. E ele falou, gente, isso aqui é desumano. Eu, como um político, como primeiro-ministro, eu preciso fazer algo nesse sentido. Aí você fala assim, esse cara é esquerdista. Mas, por outro lado, ele lutou contra essa secularização que queria homogeneizar a sociedade e expurgar a religião dela. Então você fala assim, você é um conservador. Mas por quê? Ele não estava pego por essas categorias. Essas categorias ainda não existiam como existe hoje. Então ele estava livre para obedecer a Deus na forma que Deus falasse com ele, através da palavra ou de forma pessoal. Ele não estava preso a essas caixinhas, né? Então, não estou falando que isso é fácil hoje, da gente fazer isso, mas a gente não dá para ideologias políticas algo que pertence a nós, né? Às vezes tem coisa que está lá na palavra de Deus e a gente fala, não, isso aqui é daquela visão política. Isso aqui é da outra. Não, nosso negócio é com a palavra de Deus. E a gente vai servir a Deus independente de ideologia política que não determina, né, a nossa ação. Em sétimo lugar, igreja instituto e igreja orgânica. E aqui eu vou mostrar uma outra figura que eles usavam, que é a do sol. Aqui está o sol, em volta os raios, né? Na figura anterior eu mostrei a igreja como apenas uma das esferas. O Kuyper, em outro livro dele, ele usa essa outra imagem da igreja instituto ou instituição e igreja orgânica. Para ele a igreja instituto era o centro do sol, de onde irradiava a luz. E a igreja orgânica era isso aqui. Então a ideia é o seguinte: a igreja, isso que a gente é aqui, tem uma importância fundamental para a sociedade. Ainda que a gente não governe sobre o Estado e ainda que a gente não tente impor a nossa fé sobre as pessoas, quando eu e você estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, os valores de Deus, nós estamos sendo formados. Está acontecendo um processo de formação do nosso caráter, da nossa mente, do nosso coração. O efeito natural é que a gente saia daqui e comece a irradiar isso para o restante da sociedade. Se isso está sendo bem feito, isso aqui é natural, não é algo que a gente precisa forçar. Então, esses neocalvinistas, apesar de próximos aí de um ativismo, né? Não é ativismo, é engajamento, mas apesar disso, eles tinham uma prioridade com a igreja. Isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei, porque, novamente, para mim é uma coisa ou outra. Se é política, não tem nada a ver com a igreja, se é igreja, não tem nada a ver com política. Não, esses caras, eles continuavam escrevendo obras de teologia, continuavam ensinando nos seminários, continuavam pastoreando igrejas, ao mesmo tempo que eles serviam em outras áreas da sociedade. Então, assim como os anabatistas que eu comentei lá no começo, eles entendiam que
o projeto principal de Deus é com a igreja e através da igreja. Eles entendiam essa ideia de que Deus está renovando a criação, mas a igreja é essa nova criação que já existe no meio da velha. Então eles deram muita importância para a igreja como um agente de Deus por si só, porque é o povo de Deus, mas mesmo quando eles estavam pensando em política, eles viam a igreja como um papel fundamental, não forçando a nossa visão sobre o mundo, mas formando cidadãos que vão ser despejados de volta para a igreja. 8, bem rápido, deixando a cultura, preservando a igreja. É o que eu falei, eles viram a cultura deles se rendendo ao secularismo, e eles falaram, a gente não vai conseguir segurar isso. Se Deus, na providência dele, na soberania dele, permite que nós, seres humanos, venhamos a escolher esse caminho, não somos nós, seres humanos, que vamos escolher. O que ele fez foi, vamos reformar a igreja? Vamos fazer uma igreja fiel? Isso aqui foi uma outra coisa que para mim é importante. Às vezes, a gente vê a cultura se perdendo, e a gente fala assim, a gente precisa impedir isso de alguma forma. E como bons modernos, cidadãos modernos, pós-modernos, a gente fala, vamos usar o Estado, vamos usar a lei, vamos usar a legislação para restringir isso. Só que o que eles notaram é que quando uma cultura, toda vez que uma cultura se tornou influenciada pela fé, no princípio, não tinha sido através da política. Então não fazia sentido tentar preservar ela através da política. Se começou por baixo, através da igreja, de uma forma orgânica, não seria através da política que a gente ia sustentar. Então, o que eles entenderam é que, na verdade, a secularização e o desafio das ideologias é, na verdade, uma oportunidade para a igreja se santificar e voltar às suas raízes, voltar às primeiras obras. Então, eu acho que se eu estou conseguindo passar a ideia bem, os irmãos estão notando que esses homens, eles eram engajados com as esferas públicas, mas o compromisso deles e a esperança deles estava com Deus e com a sua igreja. Então, se a gente conseguir manter isso e ser fiel, talvez a gente consiga servir a Deus no nosso tempo também, como eles serviram no tempo deles. E, por fim, aí a questão do pluralismo é um pouco mais extenso. Eles têm toda uma terminologia lá, mas a ideia é isso, de que é inevitável que a gente viva numa sociedade plural. A gente vai viver no meio de gente que não crê no Deus que a gente crê. Então hoje, nós vivemos mais como Daniel, no meio dos impérios bestiais, da Babilônia, da Pérsia e assim por diante, do que como Israel, que vivia num governo teocrático, onde Deus supostamente reinava, porque o povo na verdade nunca deixou, até no meio do povo de Israel, parece que a coisa nunca funcionou da forma plena. Então eles entenderam que o lugar da igreja hoje não é o de Israel como um povo escolhido para ser uma nação, mas é como a igreja, esse grupo de pessoas que se reúne no meio de estados seculares, e a nossa interação com o Estado, ela vai ser sempre, como que eu posso dizer isso? Incompleta. Então, eles estavam querendo se engajar, mas eles sempre notaram as limitações disso. Então, por fim, não sei se eu coloquei o slide aqui, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente encerrar. O que difere os neocalvinistas dos ativistas contemporâneos? Primeiro, que eles tinham uma reflexão teológica sobre política. Eu comentei sobre os pentecostais e os neopentecostais. Se tem algum pentecostal aqui, irmão, me perdoe se eu estou falando besteira, mas foi baseado nas leituras que eu fiz lá. Não existe no meio pentecostal uma tradição muito forte de reflexão sobre política. No caso dos neocalvinistas, que talvez hoje sejam representados pelas presbiterianas, talvez, algumas batistas, já existe essa tradição. Por isso se fala de uma tradição. Então, tem muita gente nesse grupo que vem pensando sobre política, estudando tanto a palavra quanto a política. Então, eles vêm pensando sobre isso à luz da palavra de Deus. Segundo, visão alta da igreja, eu já falei sobre isso. Terceiro, doutrina do pecado. Eles criam na depravação do homem. Então, eles não são
super otimistas quanto à possibilidade do ser humano resolver tudo e ter a sociedade totalmente resolvida, porque o pecado está aí, né? É uma balança. A graça comum nos mostra que a bondade de Deus ainda está presente e florescendo, mas por outro tem o pecado que continua militando contra a vontade de Deus, e a gente, nessa vida, a gente não vai conseguir eliminar ele. Por fim, escatologia. Eles entendiam que esse mundo, esse tempo que nós vivemos, não é o nosso destino final. A gente espera a figura ali de Apocalipse 21 e 22, de novos céus e nova terra, da nova Jerusalém descendo lá de cima. A gente está esperando uma sociedade que vai ser trazida por Deus, não por seres humanos. Problemas das ideologias políticas de hoje é que nós somos, um outro termo, né, pelagianos. Pelágio foi um cara que acreditava que por nossas obras nós poderíamos trazer salvação. Na política isso se aplica, né? Muitos acreditam que através do esforço humano nós vamos redimir a humanidade. Isso é mentira. Não é viável esse projeto. Então, os neocalvinistas, eles estavam engajados, eles queriam responder a Deus nas esferas que Deus colocou eles, inclusive da política, mas eles eram bem acomedidos, né? Um dos autores deles falam que a gente tem que ter uma distância calculada com relação à cultura e à política, ou seja, nem tão longe, é igual o sol, né? Nem tão longe a ponto da gente congelar e nem tão perto a ponto da gente se queimar. Nosso compromisso principal é com Cristo, sua igreja, e nós estamos esperando a sociedade que Deus vai implementar. E enquanto isso a gente é fiel, tentando fazer o melhor para a glória de Deus e abertos para o que Deus tem para nós, né? Então, é mais ou menos isso que foi o meu trabalho final lá, e espero que os irmãos reflitam pessoalmente, né? Nas áreas que Deus colocou cada um de nós, o que Deus pode tá me chamando a fazer? Qual que é o propósito de Deus ter me colocado aqui? Nós todos somos vocacionados, em certa medida, para servir a Deus, glorificar a Deus, fazer o nome dele conhecido, abençoar pessoas. E não é aqui na igreja o nosso palco, né? Nosso palco é lá, de segunda a sexta, quando a gente está trabalhando, quando ninguém está vendo, nossa mão levantada, nossos glória a Deus, é no dia a dia. Então, esteja aberto para isso. Se Deus está te chamando para cargos de liderança, seja na igreja, seja na sociedade, se você está fazendo isso para benefício próprio, você está pecando contra Deus, contra o Deus que te chamou. Porque Ele te chamou com uma responsabilidade e um propósito. Ele te chamou para serviço a Ele e serviço ao próximo. Então, se você tem servido a você mesmo nessas esferas onde Deus te colocou, se arrependa. Traz o seu coração de volta para Deus e muda o seu paradigma. Porque ali é um lugar que Deus te chamou, que Ele te colocou, e é um lugar que você foi chamado para glorificar o nome dEle. Amém? Espero que os irmãos aproveitem alguma coisa disso aí. E acho que aqui eu encerro minha discussão sobre política, né? E agora eu quero mostrar algumas fotos. Como é que está aí, Rogério? No slide também? Eu fiquei impressionado com a tecnologia ali, o negócio está avançado. Vamos lá. Bom, irmãos, novamente, fui para o Canadá, eu e a Mel, e fomos fazer seminário, e a gente estava assim, né, aberto para o que Deus queria usar a gente, aonde Deus queria usar a gente, e um dos locais, né, das esferas que Deus parece que quis nos usar foi com o grupo de brasileiros dentro da nossa igreja lá. É uma igreja grande também, igual a nossa, talvez até um pouco maior, e tem muito imigrante. O Canadá é um campo missionário, irmãos, porque tem gente vindo de todo lado. Tem lugar lá que você chega, se te colocarem no avião e te jogarem lá de paraquedas, você acha que você chegou na China, na Índia, só dá chinês, indiano, dependendo do bairro onde você for.
Eu até filmei um vídeo um dia para mandar para o pastor, acabei esquecendo. Era um bairro que tinha mesquita, tinha templo budista. Eu fui andando assim de carro e cada hora era um. Aí tinha uma igreja cristã, aí mais adiante tinha um outro negócio. Então, é um berço, é um campo missionário, né? E esse aqui é o grupo de brasileiros. Aqui a gente comendo, vou passar rapidinho aqui. Aqui a gente foi fazer uma caminhada. Isso aqui é o grupo em geral, chama Ministério de Línguas. Esse coreano aqui, ele teve uma visão com o livro de Apocalipse, que fala lá de todos os povos, tribos, línguas e nação, adorando juntos ao Cordeiro. E ele teve essa visão de abrir esses grupos de línguas, né? Então, cada mesa dessa é a liderança de um grupo de uma nacionalidade. Então, nós temos lá hoje grupo de russo, grupo de espanhol, de francês. São grupos que se reúnem, cada um falando na sua língua. E eu e a Mel, junto com outro casal, estamos liderando o grupo de português. Aqui a gente fazendo um churrasco lá na praia. Vamos lá. Aqui minha formatura, graças a Deus, concluímos o curso. Aqui é uma reunião nossa do grupo de brasileiros. Engraçado, né? Esse aqui sou eu, mas esse rapaz aqui também chama Paulo, também tem 30 anos. Direto o povo confunde a gente, e foi algo muito interessante, que quando surgiu a possibilidade dos grupos, eu e ele, a gente estava há 3 anos na mesma igreja e não se conhecia. Direto alguém vinha e falava assim: você que é o Paulo, esposo da Rebeca? Eu falei: não, eu sou o Paulo, esposo da Melissa. Achava que negócio estranho, né? Depois de 3 anos na igreja, eu conheci ele. Realmente tinha um outro Paulo, que era o esposo da Rebeca. E é ele aqui, e essa aqui é a Rebeca. E quando a gente se encontrou, foi no encontro para definir esses grupos. E foi interessante que eu falei assim: a parte de organização, de agitar a turma, eu sou péssimo nisso. Se for isso que estão esperando, eu não sei mexer com isso. E ele falou assim: não, se for esse negócio de pregar, orar, não é minha área. Eu falei: então casou, é nós mesmo, né? Então foi um presente de Deus, porque eles somaram com a gente e parece que Deus colocou a gente junto lá para estar servindo a Ele, né, nesse grupo de brasileiros. Isso aí é um grupo grande de brasileiros. Tem uns gringos intrusos aí no meio também, mas a maioria é brasileiro. Que mais? Grupo de brasileiro também, que estava no nosso grupo lá de discipulado. Na verdade, é um outro grupo que a gente estava envolvido. Isso aqui é lá no seminário. Esse aqui foi o fundador do seminário, James Houston. Acho que ele está com 94 anos. E a última vez que eu conversei com ele estava escrevendo 6 livros ao mesmo tempo. Falei: qual será o segredo, né? A mente chegar aos 90 com essa cabeça. Aqui é um outro professor de Velho Testamento, muito conhecido também, e também participou da fundação do seminário. Isso aí é a biblioteca. Isso aí são alguns professores renomados que foram lá dar palestra para nós. Foi um grande privilégio. Esse caboclo aqui mesmo, tinha hora que ele mais me confundia do que ajudava, mas foi um privilégio também. Esse é o J.I. Packer, que também é renomado. Tem o livro dele, Conhecendo a Deus, que faleceu. Isso aqui foi, acho que o último mês dele vivo. Ele foi lá, isso aqui é a livraria lá do seminário. E ele foi lá e tiraram essa última foto e postaram depois no Instagram. Mas eu não sei quantos anos ele tinha, acho que também estava na casa dos 90. Mas também piedoso, homem de Deus, trabalhou muito para Deus. E infelizmente eu não tive aula com ele, mas ele deixou lá um legado também. Isso aqui é o seminário. A arquitetura do prédio foi feita para gerar comunhão. Então todo o prédio gira em torno disso aqui, desse átrio. Então é mais uma coisa, né? Eu vi falando que o seminário tem essa coisa de integrar com outras disciplinas. Então tem lá engenheiro arquiteto que estuda teologia e tenta aplicar isso para suas áreas, e esse prédio foi uma aplicação disso, né? O que mais? Acho que tem só mais uma foto. Esse aí é o James Houston dando
Ele de vez em quando ia lá para um bate-papo, mentoreava alguns alunos. E eu acho que é isso. Bom, irmãos, acho que tá dado aí o recado, o relatório, ainda que rápido. Quem quiser conversar mais depois, seja sobre o assunto que eu falei ou sobre a nossa experiência lá, fala com a gente. Será um prazer conversar, tomar um café, o que for. Então, acho que é isso, pastor. E obrigado, irmãos, mais uma vez pelo apoio. E que foi realmente uma grande bênção. Acho que a gente não teria concluído tudo se não fosse a ajuda dos irmãos financeiramente, espiritualmente, né, na oração. Toda vez a Áurea vem falar comigo, falar que está orando. Isso aí é um grande privilégio e nem todos têm, né? Então, obrigado, irmãos, e que Deus abençoe.